Iniciando este videoaula, eu apresento as partes que compõem o trompete. Bocal, receptor do bocal, tubo principal de afinação geral. Este tubo, se eu puxá-lo para fora, a afinação vai ficando mais baixa. Se eu puxar para dentro, a afinação fica mais alta. Então, se eu abrir o instrumento, a afinação fica mais baixa. Se eu fechar, mais alta. Chave d'água. Tubo de afinação da primeira válvula. Tubo de afinação da segunda válvula. Tubo de afinação da terceira válvula. Anel para o dedo. Apoio para o polegar. Trava ajustável do tubo. Esses dois parafusos ficam nessa posição para evitar que o tubo caia. Caixa da válvula. Tampa superior da válvula. Tampa inferior da válvula. Gancho para o dedo. Haste. Botão para o dedo. Abrindo a tampa superior e retirando a válvula para fora, podemos encontrar a mola, o haste, o botão para o dedo, e o que se chama pistão. Por isso que o nome, o trompete, como seria o nome correto de chamá-lo, acabou ganhando aqui no Brasil o nome sugestivo de pistão, por causa desta parte. Isso é a guia da válvula. Esta guia da válvula deve ser encaixada corretamente. Ela existe um lado certo para que se encaixe na caixa da válvula. Se esse lado não for correto, olhe, porque você vai perceber que um lado é maior e um lado é menor. Esse lado é menor e esse lado é maior. Então, existe um encaixe correto para se encaixar a válvula. Caso não seja encaixada corretamente, o trompete não produz som. Fica como se fosse aqueles alvéolos, eles fecham as passagens e não produz som. O trompete, em geral, possui todas essas partes que, reunidas, constituem um trompete. Esses dois anéis, ou esse apoio para o lugar, esse anel, aumentam o tamanho do tubo. Por que eles aumentam? Porque existem notas no trompete de afinação duvidosa. E essas notas precisam ser ajustadas. Então, por exemplo, neste gatilho inferior, nós temos duas notas muito altas, que seriam o Dó sustenido grave e o Ré. Então, com a abertura deste tubo, essas notas afinam. E algumas notas mais agudas, como o Fá na quinta linha, o Lá suplementar superior, o Si bemol, que são altas, então com este manuseio desse gatilho, que nós chamamos de gatilho, as notas se acertam. Quanto à posição correta para se segurar o instrumento, segura-se o trompete com a mão esquerda e com a mão direita apoia-se o polegar abaixo do tubo principal, o indicador na primeira válvula, o médio na segunda válvula, o anular na terceira válvula e o dedo mínimo no gancho para o dedo. Esta é a posição correta para se segurar o instrumento. Feito isso, passamos aos acessórios de limpeza do trompete. O bocal, essa peça separadamente, que faz parte do trompete, existe uma escova especial encontrada nas casas de música, que serve para limpar o bocal. Ela pode ser feita desta maneira ou desta maneira, porque mesmo escovando os seus dentes, quando você vai tocar após as refeições, alguns mínimos resíduos ficam presos nas paredes do bocal e nas próprias paredes do instrumento. E essas escovas especiais são feitas justamente para poder limpar. Essa escova maior é usada para limpar a caixa da válvula.
somente para limpar a caixa da válvula, essa escova. Então, depois de limpa, é recolocado no mesmo lugar. E, por final, as escovas flexíveis. Essa escova irá encontrar os lugares mais difíceis, como, por exemplo, o tubo principal e as voltas de difícil acesso, que os resíduos acabam ficando aqui. Então, por ser flexível, ela entra em lugares de difícil acesso. Esses são os acessórios de limpeza. Uma coisa que deve se observar: existem óleos especiais e graxas especiais para serem postos no instrumento. Muitos alunos às vezes me perguntam: eu passei graxa ou eu pus óleo de cozinha nas válvulas. Não façam isso. Existem óleos especiais, existem graxas especiais. A única coisa que nós podemos usar nacional seria vaselina em pasta, para passar somente neste tubo. Somente neste tubo. Que seria o tubo de afinação geral. E nenhuma outra volta devemos passar nenhum tipo de graxa ou óleo. Jamais óleo de cozinha ou óleo de máquina. Existem óleos específicos para o instrumento. E lave o instrumento mensalmente ou então semanalmente, que seria melhor, com uma água morna. Deixe o instrumento embaixo da torneira por alguns minutos para que a sujeira possa ir se dissolvendo. E depois use as escovas para fazer a limpeza. Ao final de cada sessão, ilustro tocando exercícios práticos referentes aos itens abordados neste videoaula. Apresentando os trompetes. Eu vou apresentar todos os trompetes que existem em diferentes tonalidades, com exceção do trompete em Fá e Sol, que existem na literatura musical. Inicio a apresentação com o trompete em Si bemol. O trompete Si bemol é o mais conhecido de todos os trompetes. É o trompete que se toca músicas populares, nas orquestras de baile, de cinema, de rádio, de televisão. É o trompete mais usado nas big bands e é um som muito característico. O próximo trompete a tocar será o trompete em Dó. O trompete em Dó é um pouco mais curto do que o trompete em Si bemol, como vocês podem ver.
esse espaço aqui. Ele é um pouco mais curto. O trompete em dó é muito usado na orquestra sinfônica, ou seja, é o mais usado na orquestra sinfônica. Apesar que há duas orquestras, como a Orquestra de Moscou e a Orquestra de Londres, utilizam mais o trompete si bemol, mas a maioria das orquestras sinfônicas utilizam o trompete em dó. Provavelmente por causa das tonalidades que ficariam mais fáceis. O exemplo que eu vou dar no trompete em dó, que é muito característico, seria o Bolero de Ravel, que é escrito para trompete em dó. Uma outra música no repertório erudito, que muito ficou conhecida e é tocada com o trompete em dó, seria Guilherme Tell. Esse é o trompete em dó. Agora eu vou tocar com o trompete em ré. Na verdade, esses instrumentos deveriam estar diminuindo de tamanho. Mas esse é um instrumento dos modernos agora, e a concepção dos instrumentos modernos, por causa das orquestras sinfônicas, tendem a aumentar as campanas por causa do repertório sinfônico. Esse trompete em ré, eu vou tocar um trecho também muito conhecido, escrito para trompete em ré. Original, a Nona Sinfonia de Beethoven, escrita para trompete em ré. Agora, apresento o trompete Mi bemol. O trompete Mi bemol é um trompete dos mais conhecidos pelo nome, porque os dois grandes concertos para trompete foram escritos para ele, ou seja, Haydn e Hummel. Os trechos que eu vou tocar com o trompete Mi bemol são muito característicos para ele hoje em dia. Um deles é uma fanfarra da Segunda Sinfonia de Mahler. E o outro trecho, Petrushka de Stravinsky. Eu vou fazer uma adaptação, fazer um ralentando, onde não existe no solo, para adaptar mais para demonstração.
A seguir, eu toco com o cornet. O cornet tem o mesmo tamanho que o trompete em si bemol. Mas vejam que ele é mais enrolado, ele é mais de uma forma mais quadrada. A campana faz uma volta maior que não existe aqui. Os dois têm o mesmo tamanho, ou seja, 1,37 m. Se o tubo fosse reto, comprido, ele teria 1,37 m. Com o cornet, eu vou tocar um trecho do Carnaval de Veneza, uma variação do tema. Normalmente a gente assopra o instrumento porque ele está gelado, o instrumento de metal, ele ficando parado, ele fica gelado. No caso do estúdio, ele fica quente, mas mesmo assim o bocal ainda se conserva gelado. Então, normalmente assopramos o instrumento para que ele se aqueça. Vale lembrar que isso é um instrumento nacional, da fabricação da Instrumentos Feril, e um ótimo instrumento. O instrumento que todas as crianças gostam, que parece um instrumento de criança, é o piccolo trompete. O piccolo trompete é em duas afinações. A afinação que está em Lá. E se eu trocar o tubo, ele fica em Si bemol. O piccolo trompete só é usado para se tocar as cantatas de Bach, alguns oratórios escritos para esse instrumento. O som é um timbre muito agudo e ele é muito pouco usado na orquestra. Como já falei, ele é restringido somente ao período barroco, as cantatas de Bach, alguns oratórios de Handel, de Haydn. Então, é um instrumento também difícil de ser encontrado. Ele está com o tubo em Lá, e eu vou tocar uma música muito conhecida, escrita para ele, chamada Trumpet Voluntary. Vale a pena dizer que, como é um instrumento muito compacto, a gente faz muita pressão para tocá-lo, então a gente fica bastante vermelho. E esta quarta válvula foi feita para adaptar o instrumento às músicas que já tinham sido escritas por Bach, porque os trompetes na época que tocavam as músicas de Bach eram muito grandes, eram maiores, o dobro do tamanho dos instrumentos em si bemol. Então, se no caso tinha 1,37 m, ele tinha o dobro. E os trompetistas eram especialistas em tocar notas agudíssimas. Esse trompete foi adaptado, então, por isso, essa quarta volta, essa quarta válvula. Retirando o tubo em Lá e pondo o tubo em si bemol, o timbre é o mesmo, só que seria como se eu toco como se fosse um trompete si bemol, com algumas diferenças de posição, mas o timbre é igual. Esse seria um Mi na primeira linha. E, por fim, Flugel.
flúgel também em si bemol, um instrumento comumente usado em música popular. Muitos solos conhecidíssimos da literatura são tocados por esse instrumento. É um instrumento de som muito aveludado, muito gostoso de se tocar. E os grandes solistas, em seus discos, sempre usam várias faixas de seus LPs gravados com o flúgel. É um som maravilhoso. Produção do som. Vamos ver como se produz o som no trompete. O som do trompete é produzido por uma ação combinada da respiração, língua e lábios. Vamos analisar cada processo individualmente. A respiração. A respiração é um processo de vida natural e necessário. É uma função quase inconsciente do seu corpo. Tomando uma respiração vagarosamente, devemos primeiramente sentir uma pressão ao redor da nossa cintura, abdômen. Em seguida, continuando com a mesma inalação, devemos notar as costelas inferiores se expandindo para fora em várias direções. Ou seja, eu vou esvaziar todo o ar que eu tenho aqui. Eu vou encher. Aqui funciona como se fosse que se enchemos um saco de papel e formos retirando o ar. Como vocês podem notar, eu, apesar de ter um pouco de barriga, eu ando retido. Como retido? Eu não ando relaxado, ou seja, com a barriga relaxada. Eu ando com a barriga retida. Quando eu vou respirar, inalar para tocar, o músculo diafragmático, ele cai, formando uma barriga. E eu encho toda essa parte de baixo, ou seja, a parte de baixo dos meus pulmões. Nós dividimos em 3 partes a respiração: a parte baixa, a parte média e a parte alta. Vemos muito por aí alguns alunos fazendo assim, elevando os ombros para respirar. O que acontece com isso? Se você está elevando os ombros para respirar, você está enchendo somente a parte de cima dos seus pulmões. E a parte média e a parte baixa? Por isso eu recomendaria que vocês vissem uma criança recém-nascida respirando. Essa criança recém-nascida respira corretamente. Com o passar dos anos, eu não sei explicar porquê, nós vamos aprendendo a respiração errada e começamos a respirar assim, levantando os ombros. Sendo que a parte média e a parte baixa
dos pulmões nunca é enchida. Então, veja bem, você está retido. Deixe o músculo diafragmático cair. Ele vai cair. Como falamos? Nós temos algum ar dentro de nós para podermos falar.